sejam bem-vindos ao Baião de 2 Bits, episódio 72. Eu sou o Jeff e estou aqui com o Michael. Fala aí, Jeff, beleza? Beleza? E aí, fim de temporada, né, senhor Pois Michael? é, fim de ano, fim de temporada. Estamos aí, né? Fim, Com a, fim com de... a, com a mala cheia. Pois é, fim de dinheiro também. Pois, 13º pois, já se foi. Black Friday. Ih, já era uma lembrança, né? Uma triste lembrança, É, mas mano, não, mas... Então, vamos falar de coisa boa. Hoje a vamos gente lá. tem Avatar, ou um novo Avatar, né? A gente Avatar tem 3, a vingança. Predadores, o estagiário, né? É, Predador Estagiário, com momentos fofinhos. Olha aí, ó, o Frankenstein, né? Que tá falando, tá dando muito o que falar, É, né? A Hora do Mal, né? Que o pessoal fala que é um filmão de terror. Eu falei, ó, é com o Michael, né? Até o último Samurai, que, cara, todo mundo falando muito bem, né? O pessoal aí falando isso. super bem. Bem-vindo a Derry. Aí eu falei, outra especialidade do Michael. Eu falei, ó, terror é Opa, com o Michael. isso Terror, aí. departamento de terror é com o Michael. Por inteiro, né? Cara, comédia romântica. Eu falei, não, isso aí vai com o Michael também, né? A quinta temporada do Slow Horses, né? Cara, isso aí Cara, muito eu boa, tenho que muito correr. boa. Todo mundo fala muito bem, né? E o Morning Show, cara, faz muito tempo, velho. O Morning Show faz Ih, a tempão. novelinha, a Tempão que eu novelinha também tá não boa. vinha. E pra finalizar, né, aquela coisa mais ou menos, né, a invasão, né, É, também aqui é utilidade pública, né, aliás, aproveitando a utilidade pública, por favor, quem puder, seja doador de medula, né, é isso aí. temos informações aí no post aí, né, e do meu lado tem o Springfield não, Springfield? Uai, é Springfield Simpsons? não, Springsteen, o cantor. Foi Ah, mal. Salve-me do desconhecido. Eita, nós. Tem o Beastars, que é um anime muito louco. eita, Pacificador, a segunda temporada, que é. Eita, poxa. No Man's Sky em 2025. Pois eita. eu vou fazer um Ganhou o pequeno prêmio aí, relato. né, de jogo, melhor jogo que continuou sendo atualizado, né? Sim, não, e ó, merece, viu? Cara, eu queimei a língua bonita. E olha que eu comprei na pré-venda. Lá atrás, Zootopia 2, o Edmonton, eita, nós. Bugônia, o Sobrevivente, Vivo ou Morto. Cara, hoje a gente tem um E programinha vamos bem falar um pouquinho complicado. aí também do Game Awards, né? O Ah, bônus, o sim, tem um conteúdo plus. bônus, Tem um conteúdo plus bônus aí, aí, vamos né? falar um pouquinho do The Game Porque Awards. não pode passar em brancas nuvens, né? Sim, sim, Definitivamente. isso aí. Então vamos Vamos lá, vamos nessa. começar com nosso preparo no baião, né? O momento que misturamos os ingredientes selecionados para o episódio e servimos para os ouvintes. Michael, e aí? Avatar, um novo Avatar. O que você Ei, achou? Fogo e Cinza. Resume É. bem o meu sentimento. Não, então, cara, Avatar, aquela coisa, né? Uma expectativa era muito grande, principalmente assim, porque eu gostei muito do primeiro, né? Gostei do segundo também. Eu achei que passou um tempo bom, aí Uhum. uns 10 anos, né, do primeiro pro segundo, no sentido de dar um tempo bom pro James Cameron fazer bons avanços técnicos e tal. Então achei que a diferença do primeiro para o segundo em termos de qualidade da imagem, tudo, efeitos, é bem grande. E aí no terceiro o espaço foi bem menor, né? Foram só 3 anos, só entre aspas. Para o James Cameron é Uhum. pouco. Os padrões dele de 3 anos são pouco, de um filme para o outro. Então eu não achei que avançou tanto, né? Assim, em termos de tecnologia, tirando a questão do fogo, eu achei esse filme tem uma representação bem bacana, né? Um fogo digital assim muito bonito. Acho É. que o mais bonito que eu vi no cinema. Os efeitos da água aumentaram um pouquinho, melhoraram um pouquinho, mas nada demais. E assim, algumas outras melhorias em termos de efeito, mas nada significativo como foi do primeiro para o segundo, né? Agora, o problema principal do filme para mim é a questão do roteiro, né? Porque o filme É. continua belíssimo, o filme continua assim, tem muita cena de ação boa, o filme tem ótimas cenas de ação, tem emoção, mas o roteiro para mim dessa vez, assim,
cara, foi fraco, porque não avançou muito em termos do universo, né? Teve pouca coisa ali, algumas novas coisas sobre a filha da Ewa lá, né? Que é a forçação de barra lá da Sigourney Weaver ser uma criança, que eu acho uma forçação muito grande. E também umas novidades aí sobre o Spider, né? Que é aquele humano lá que foi criado pela família do Sully. Até a própria tribo, né, do fogo, tribo da cinza, sei lá, eu achei que foi uma representação bem caricata, assim, preconceituosa, como de uma tribo guerreira, né? Uhum. E a própria Varang lá, que é a chefe deles, interpretada pela Ona Chaplin, achei ela muito carismática, mas não tem um desenvolvimento assim, além das motivações superficiais, aquela coisa assim de vingança e tal, não sei o quê. É. Né? A única coisa de diferente é o fato de serem nave, né, maus, porque geralmente a gente só tinha visto nave bonzinho, né? Esses Uhum. são rebeldes, mas assim, não achei que acrescentou muita coisa, até mesmo porque o filme se passa a maior parte do tempo ainda na água. Isso eu achei outro erro do James Cameron, porque assim, cara, a gente É. já viu isso, já viu água, por que que não foi para um ambiente, foi para uma caverna, sei lá, foi para Uma outro ambiente, montanha. entendeu? Uma É. montanha, não sei, podia ter ido para um vulcão, né? Por que que o filme não se passava no Uhum. vulcão, então já que tem essa galera do fogo? Achei um erro assim muito grande. E o roteiro segue explorando aqueles mesmos clichês do gênero e coisas que a gente já viu inclusive nos próprios filmes do Avatar, né? Aquela hora que tudo É. parece perdido e tem a reviravolta com a ajuda inesperada. Ou então, É. assim, o vilão que nunca se entrega, né? O vilão sempre dá um jeito de falar, não vou e tal. Tem, assim, essas clichêsão ao máximo, alguns diálogos bem sofríveis no Ou, roteiro, né? principalmente a do Spider. Nossa Nossa, senhora. o Spider ele tem umas que dá uma revirada no estômago mesmo. Hum. Mas assim, eu achei que, de fato, muita gente duvidava, né? No segundo Avatar já rolou isso. Duvidava-se que seria possível o pessoal ter interesse no Avatar de novo, porque o próprio cinema 3D morreu, né? É. Quando no espaço entre o primeiro e o segundo, o primeiro trouxe o cinema 3D, e aí foi aquela febre e tal, aí ele morreu, o cinema 3D, e aí veio o segundo, assim, a galera, cara, não é possível, né? Tipo assim, ninguém mais lembra de Avatar, mas o segundo veio com muita força, eu achei, pelas questões das inovações. A história também é muito boa do segundo, eu achei que eles. Porque tem diferenças, né? Um tempo se passa do primeiro, você tem a família, você tem a dinâmica dele como pai. Nesse aqui é praticamente assim, como se o segundo tivesse acabado de terminar. E ele já começa o Foi. terceiro, não tem nenhuma passagem de tempo, não tem nada significativo assim o que aconteceu. É quase A, a, uma continuação, né? Direta, assim, é. não, e é uma continuação direta. E Uhum. assim, a história em si, não só ela não anda quase nada, né? Assim, você não É. tem uma. E como não tem uma conclusão assim satisfatória, a meu ver. Não tem, É. assim. Por mais Verdade. que eu ouvi gente falando, pode ser que o James Cameron falou assim, se concluir assim, eu estou satisfeito. Eu não tô, porque eu não achei que É. ele concluiu a história, Verdade. né? Verdade. Não achei que ele Verdade. concluiu, né? Então, assim, é, eu sinceramente, eu achei que os críticos, né, que estavam achando isso em relação ao segundo filme, estavam certos agora em relação ao terceiro, né? Porque eu Hum. achei que ele não conseguiu inovar, né? Sendo que a gente sabe que o plano dele são os 5 filmes. Ao meu ver, isso foi um erro. Ele devia ter encerrado com uma trilogia, encerrava agora, e finalizava de fato a história, e talvez inovasse e tal. E é engraçado porque no final do filme ele dá um zoom out assim na lua e fala assim: a gente Hum. está vendo aqui 2% do mapa. Né? Só É. que assim, e tá É. aí, por que você não mostrou outra coisa então? Por que mostrou a mesma coisa do segundo filme? É. Então, eu acho que o efeito foi justamente o contrário. A gente fica com raiva dele, né? Porque, tá, então, por que você não fez diferente? Mas eu acho que só a bilheteria, o resultado da bilheteria é que vai dizer, né? Se a gente vai ou não ter o 4 e o 5. E ver se essa franquia ainda tem futuro. Eu acho uma pena, porque eu gosto muito de James Cameron. Em termos assim técnicos, de diversão, de pipoca, o filme é muito bom.
filme É, vai entreter, são 3 horas assim que não pesam tanto, você consegue se divertir, consegue rir, consegue, né, se segurar na cadeira e tal. O filme tem bons momentos, mas é só isso. É basicamente isso. É um filme bonito, né, e com muita cena de ação e tudo, visualmente assim, tecnicamente o filme é muito bom, tirando, né, questões assim de edição, algumas escolhas também, alguns momentos meio bizarros do roteiro, você fala assim, como é que é? Como é que isso aqui aconteceu, né? É tipo assim, a história tem que andar, então tá bom. tem umas mágicas. Tem umas mágicas ali que você fica assim, jogaram a purpurina, né, do Pô, roteiro. Então assim, é uma pena, porque do James Cameron a gente sabe esse espetáculo já é esperado, visualmente falando, diversão, espetáculo, isso já é esperado, mas a gente sempre espera algo mais também dele, né? Uma história muito boa, algo assim que você que se conecte e tal. Então, uma pena mesmo. Vamos ver aí o que vai rolar, né? Agora. vamos aguardar aí, né? Tem que observar realmente a bilheteria mundial, né? E vamos ver, né? Vamos ver o que Vamos que. ver o que vai rolar. E por falar em vamos ver o que o Springsteen aí traz pra gente, né? Ele diz que vai nos salvar do desconhecido. Como é que é isso? Rapaz, é um filme interessante porque ele, bom, me chamou a atenção porque quem interpreta, né, o famoso cantor de Born in USA, né, É, é o Jimmy Allen White ou, né, o The Bear, né, é o que trouxe fama, né, para a série, uhum, né? E ele fala, e é um filme que fala muito sobre duas coisas, né, interessantes, que é o processo criativo, né? No caso, como é que ele fez as primeiras músicas, né? aham. E fala sobre depressão. Então, é um Olha, filme bem sério, né? Ele começa com a criação interessante. do álbum Nebraska, né? De 1982. E, cara, é um filme que, assim, a impressão que dá é interessante que ele não teve uma nota muito destacada, né? Foi uma boa nota, 6,9. Mas realmente é um filme que, cara, dava para ser brilhante, sabe? Eu acho que tinha como, só que ele derrapa, né? Ah, a gente começa a acompanhar numa espécie de flashback também, né? A infância que ele tinha um pai alcoólatra e violento, né? Que está Uhum. sendo interpretado pelo Stephen Graham, né? Que ficou famoso agora recentemente com a adolescência, né? Também tem a presença do Jeremy Strong, né? Do Succession, né? Que faz o papel do John Landau. Esse John Ah, Landau, ele foi famoso porque ele é o produtor que bancou o álbum. Que o álbum ele era muito diferente. Ele era um álbum pesado, triste, assim, sabe? Meio folk. Ele foi gravado com um equipamento assim não muito bom em casa, entendeu? uhum. E era um equipamento que todo mundo falava, olha, esse é um equipamento antigo, você tem certeza? Ele, não, eu quero dar um tipo de som cru. Mas por que que ele queria dar esse tipo de som? Pelas letras, sabe? E as letras são Entendi. bem tristes e tal, mas, cara, muito bom, sim, sabe? É um álbum, logo depois do Born em USA, aliás, ele é corajoso, né? Nesse aspecto do cara enfrentar a sombra dele, né? Ele reconhecer os problemas, as limitações, né? Esse é o lado bom. Tem a parte artística também que a gente vai conhecendo, né? Que é bem interessante, o processo, até o produtor, como é que ele faz para, poxa, é uma empresa grande, né? Então, como é que ele convenceu os diretores a falar, não, não, o álbum é assim. Ele, não, não é Uhum. possível, porque não está terminado. Ele, não, não, é assim. Ninguém vai fazer isso, né? Tipo assim, a música é muito longa, a música é muito triste. Lembra alguma banda aí, né? Que a gente conhece, né, no Brasil.
Então, cara, tem esse aspecto bonito, bem interessante, mas tem vezes que o filme derrapa, às vezes até literalmente, é, nessa condução da história, sabe? Entendi, De vez em quando ela não tem um poder dramático que, ó, ironicamente, a história precisa, sabe? Então, é um entendi. filme que é quase perfeito, mas não deixa de ser bem interessante, sabe? Eu assisti dos cinemas, mas já já tá chegando nos streams aí, sem dúvida, né? Legal. É, e falando em chegando aí, né? Predador Terras Selvagens. Rapaz, finalmente, né? Então, Chegando aí um filme do Predador com o Yautja como protagonista, né? Porque geralmente ele é só, assim, o vilão dos filmes dele, né? verdade, E no verdade. final sempre roda. Aqui não. Aqui a gente tem um predador estagiário, né? Digamos assim. Uhum, uhum, Que é um predador aí que precisa passar pelo rito de passagem mesmo, né? Dos predadores, que é basicamente você realizar uma caçada, né? Porque a uhum, gente sabe que essa franquia retrata um alienígena aí, que é de uma raça chamada Yautja, uma espécie, né, chamada Yautja, que eles caçam, né? Então eles viajam pelos locais aí do universo, caçando os grandes predadores e tal, outros, né, predadores. É, e aí o rito de passagem é o predador adolescente fazer a sua primeira caçada. Então o filme mostra justamente isso, um predador indo para um planeta atrás de uma caça extremamente difícil. E aí no meio do caminho encontra um androide, né, nesse planeta, e aí junta com o universo Alien, né? A gente tem a organização Weyland-Yutani, né? E aí tem os androides lá, que já são conhecidos aí de quem é fã. E aí os dois se juntam, né, para que os dois tenham interesses comuns, digamos assim. Assim, o filme eu gostei pra caramba do filme. Eu acho que é uma prova, mais uma vez, de que quando você escolhe alguém, né, no caso aí o diretor que é o Dan Trachtenberg, que gosta, que respeita o material original, faz muita diferença, é. né? E ele já tá aí, ele já fez aquele Prey, né? Uhum. Que foi muito bom. E aí fez o Predador de Predadores lá. Né? Não, como é que é? Assassino dos Assassinos, alguma coisa assim. Que é a Isso, animação, isso. muito bom, gostei pra caramba também. E agora trouxe esse, que é o primeiro filme de fato com o Predador como protagonista. E ele foi a escolha perfeita, né, para reconduzir a franquia ao sucesso. E ele traz um filme aí carregado de ação e violência, que são esperadas para esse personagem. É um ótimo roteiro, né, que eu acho que expande bastante a mitologia dos predadores. Eu acho que faz escolhas bem interessantes para representar essa cultura, essa espécie, a cultura deles e tal. E tem momentos de genuíno humor e tiradas, né, que marcaram os filmes anteriores também do Predador. Se você pensar principalmente no primeiro, né, o filme com o Schwarzenegger tem altas tiradas, momentos assim engraçados no filme. E esse ele consegue reproduzir bem isso, né? Acho que o ponto negativo, a meu ver, fica pelos momentos Disney, fofinhos, né, Sim. que não Uhum. casaram bem, ao meu Tem ver, com uns. o personagem, com o que a gente já viu antes do Predador. Tem uns que patina mesmo. Tem uns momentos assim meio forçados e tal. Mas eu gostei bastante do filme, acho que é bem interessante. Quem é fã tanto né, da franquia Alien quanto do Predador, acho que vai gostar, pelo fato de juntar um pouco os dois. E prometer aí, quem sabe, né, um Alien versus Predador aí em breve. Eu acho que eles Prometer estão caminhando lembra para HD. isso. É. Prometer, lembra Ah, Prometheus, né? Ah, não, ah. deixa o gagá do Ridley Scott pra lá, por favor. Isso. Deixa ele Por mexer com favor. outras coisas. Mas é isso aí, eu achei que eles fizeram um excelente trabalho nesse filme. Eu, sinceramente, gostei. E por falar em monstros, em bestas, como é que é esse tal de Beastars aí, o Lobo Bom?
Cara, então, esse anime eu conheci sem querer, que é baseado num mangá, né, que é famoso no Japão, que é basicamente a história de praticamente a saga de um lobo cinza, né, que ele quer controlar os instintos dele, né, ele quer ser um lobo bom, por isso que vem o título, né? E aí, só que ele estuda numa escola onde tem predadores e presas, né? Ah, sim. Não Então o tem Predador e carnívoros. Altia, né? Outros predadores. Não, ou seja, realmente carnívoros e herbívoros, né? Aham. E aí eu acho que a série toda ela fala basicamente sobre convivência, né? Sobre sombra, né? E sobre preconceito também, né? Preconceito, né? Eu acho que é uma série que começa estranha, né? Porque a abertura, eu acho que quem prestar atenção vai entender. Tem um conteúdo, é um pouco mais adulto a série, né? Porque tem umas situações Aham. curiosas, né? Assim, que fala, obviamente, sobre sexualidade também. Aham. Mas de uma forma bem interessante, assim, eu achei uma série bem corajosa, né? Uma curiosidade dessa série é que a autora, ela sempre vestiu uma cabeça de frango, sabe? Eita. Assim, uma franga, né? Assim, então ela sempre vai para ninguém sabe quem ela é, né? Como ela é, né? Na verdade, Uhum. né? Então é bem engraçado esse aspecto. E cara, a série, o anime foi melhorando assim absurdamente. No primeiro é bem feito, mas cara, no segundo, nos últimos episódios, caramba, a galera fez um show de animação, sério mesmo. Você vê um upgrade muito bom. Só que tem uma pegadinha na história, entendeu? Porque tem a primeira temporada, a segunda temporada e a terceira temporada, ela não deveria, ela deveria terminar, mas ela não terminou, entendeu? Então na Netflix, e não só na Eita. Netflix, né? Ela ainda tá faltando um pedaço. Então eu sei uns 85% da história. Então tá faltando só uns 15 para concluir, sabe? Aham. Mas mesmo assim, cara, a jornada já valeu a pena, entendeu? Tem boas reflexões sobre violência, sobre instintos. Cara, é bem interessante, cara. Eu achei. Tá aí uma série que me surpreendeu. Mas Olha volto a aí. dizer, ela é adulta. Então tem uns momentos aí que, né, não sei se não é fofinho, não. Então, né, fica essa dica aí, né? E falando que Aham. não é fofinho, né? Vem aí na praça mais uma vez o nosso coleguinha, né? Frankenstein. E aí? É. Frankenstein na Netflix. Deu bom? Cara, deu bom. Guilherme Del Toro, né? Em Del Toro We Trust. O cara muito bom mesmo. Gostei da pegada dele, porque ele volta lá no romance, né? Do Mary Shelley, Uhum. mas que conta, né, a história aí da luta de um cientista para vencer a morte e criar a vida, mas ele acaba não fazendo nenhum dos dois, ele fica no meio termo. Hum. Eu achei que ele fez uma adaptação impecável, o Guilherme Del Toro, que foca muito nos conflitos, né, desse protagonista, que é o Frankenstein, e também nas consequências dos atos dele, né? Hum. Porque assim, o cara ele quer superar a morte, mas ele paga um preço muito alto por isso, né? E acaba afetando todos aqueles em volta dele. Hum. Então, eu gostei muito, mas ele também acerta porque ele conta o filme sob dois pontos de vista, né? Então você tem a história no ponto de vista do Frankenstein e tem a história no ponto de vista do monstro, né? E ele Hum. humaniza muito mais o Frankenstein dessa vez. Eu acho que ele consegue humanizar uma figura que, na maioria das vezes, nos outros filmes, foi retratada de uma forma mais caricata, né? Uhum. Também gostei do toque de romance, ou seja, rola um triângulo amoroso ali, né, no filme. Excelente, né, performance do elenco, principalmente do É. Oscar Isaac.
É. como o Frankenstein, e o Jacob Elord como a criatura, né, como a sua criatura. E os dois têm uma relação muito paternal e conflituosa, muito interessante a relação dos dois. Então, assim, cara, é imperdível. Pra quem é fã do terror leve, eu não achei que foi um terror muito pesado. Uhum. Apesar de que tem algumas cenas fortes no filme, alguns momentos assim bem visualmente impactantes. Mas a produção é impecável, assim, a fotografia é belíssima do filme. Então eu acho que, sei lá, hein, tem chance aí de Oscar para o Frankenstein. Principalmente essas questões, né, de arte, de visuais aí, esses prêmios mais técnicos, né? Mas eu também gostei muito do roteiro, então vamos ver aí. Mas eu acho que pode surpreender aí no Oscar. Ou Olha aí, Frankenstein. realmente todo mundo fala que, como você observou lá, além disso, ainda a fotografia é muito bem feita, né? Sim, Então, realmente, quem diria, né? Porque a Netflix tava só gastando dinheiro, né? E, é, e faz tempo que não emplaca alguma coisa pro Oscar sim, como o Roma, né? Que já faz bom sim, tempo já, né? Já faz um verdade. bom tempo. É Verdade. verdade, é verdade. Mas assim, vamos trazer paz à Netflix falando do Pacificador. Fala aí, como é que é a Rapaz, segunda então, temporada? cara, se a primeira Bem temporada colegial, né? meu irmão era quinta série, eu era. Cara, explosões, tiros e seios. Era basicamente isso, né? Aqui não, aqui a gente vê menos sexo, mais explosões, Hum. situações absurdas, bastante sangue, e mais situações absurdas, alguns momentos engraçados. E, cara, tem vezes que ele surpreendeu, porque ele Olha foi para aí. usou um clichê de uma forma inteligente, sabe? Então, Aham. cara, são só 8 episódios, né, nessa temporada. O John Cena, né, continua excelente, né? Ele tem realmente um timing cômico muito bom, né? Sim, sim. Sendo que às vezes, se ele precisa, ele entrega um bom desempenho, né? Aham. É dramático, né? E tem a Jennifer Holland com a Emilia Harcourt, né? E aí explica um pouco melhor qual é a treta, né? Ah, Então, entendi. cara, eu acho que e também tem uns truques para. Cara, tem uns truques que são interessantes narrativamente falando, então, cara, a série continua boa e eu vou te falar, os 8 episódios da segunda. No oitavo eu fiquei, poxa, mas já acabou, sabe? Então, É mesmo. cara, curti, viu? Realmente, eu acho que é Então o James Gunn é tá o- mandando bem, né? Na DC. exatamente, por incrível que pareça, ele não tá fazendo besteira, cara. Realmente, Olha aí. fiquei de Vamos cara ver agora, ali. né? Como é que vai ficar com esse negócio da Netflix comprando eles. Pois Como é que vai é, ser isso aí, né? porque teve a polêmica do último filme do Super-Homem, né? Que uma galera não gostou, outro falou, Pois não é. fede, não cheira. E agora vem a da Supergirl, né? Ai, meu Deus, né? Então, Ixi. E depois ele vamos já vai ver. emendar o próximo Superman, né? Tá Pois é, focado aí nessa franquia. vamos ver né, que vai dar nisso aí. Se vai dar bom ou vai dar mal. E falando, né? Hora do mal. E aí? 3 e Eita, né? meia? É 3 e meia? Não, né? Ai, ai. Não, a hora do mal é a hora que você precisa, né? Comprar passagem da Latam. Brincando, brincadeira. Piada interna aqui. Tum! Não, Ai, ai. cara, filme de terror que, Hum, assim, pegou a galera aí meio que de surpresa, né? É, aposta num elenco assim com rostos conhecidos, né? Assim, é, você o tem a negócio é Julia pesado. Garner, você tem o Josh Brolin, uma galera assim já mais tarimbada, digamos assim, de Hollywood, e tem uma forma muito inteligente de contar a história do ponto de vista de personagens assim variados. Então ele vai, esse personagem aqui, aí como é que foi a história para ele até chegar num ponto.
esse personagem aqui. E a história vai avançando. Esse ponto vai sempre um pouco mais pra frente. Até que todas as histórias se juntam e rola a conclusão, entendeu? E aí você Entendi. vai entendendo um pouquinho mais cada coisa. E vai explicando, né, dando algumas respostas. A premissa do filme é bem legal, assim, eu não posso contar muito para não dar spoiler, Uhum. mas basicamente assim, você tem um caso, ele conta como se fosse um caso verídico, digamos assim, é como se fosse um caso que rolou numa cidade e ninguém quis contar porque passaram tanto, foi tão assim inexplicável e bizarro que ninguém quis nem falar sobre isso, sabe? Que é um caso assim onde de repente, assim, no meio da madrugada, várias crianças desapareceram. Do nada, assim. Eu, hein? Desapareceram entre aspas. Elas saíram de casa correndo, fazendo aviãozinho assim, todas pra noite, assim, em direção à escuridão e sumiram. Sumiram. Aí, assim, Eu, hein? várias foram pegas em câmeras, né? Uhum. Mostrando assim, elas saíram correndo, todas no mesmo horário, na mesma hora, juntas, assim. Tá. E aí o filme vai explicar. Tipo assim, aí tem um pai, o Josh Brolin faz o papel de um pai dessas crianças que está tentando entender o que aconteceu e tal. E se junta com a professora, porque o grande tchan da história é porque todas as crianças fazem parte de uma mesma turma de uma escola, sendo que uma das crianças dessa turma foi a única que não participou dessa fuga, digamos assim, né? Que não desapareceu. Hum. Então uma criança restou, todas as outras tiveram esse comportamento bizarro. E a professora também fica querendo entender o que aconteceu, porque todo mundo acha que é ela que fez alguma coisa. Então, é muito interessante a premissa. A forma como eles explicam tem um suspense, assim, até você entender, né? A conclusão é muito chocante e Olha. prende a atenção até o final. Mas não é nada assim de outro mundo e tal, assim. Depois você vê que é um, ah, tá, entendi. Então, assim, ótima pedida, né, para quem gosta de terror e quem quer algo diferente, porque de fato eu achei que o roteiro foi muito inteligente, principalmente nessa forma de contar a história, né? Ele foge muito dos clichês do gênero de terror, então, cara, gostei demais do filme. Para quem gosta, né, de um terrorzinho bom aí, super recomendado. A Hora do Mal. Eu olhei assim e falei, vai lá, Michael, porque esse aí eu fiquei com medinho. Não vou mentir pra você, não. Por falar em A Hora do Mal, e aí, como é que tá esse No Man's Sky? Ainda tá na hora de jogar ele ou não? Cara, então, porque o que que acontece, né? Assim, o No Man's Sky, pra quem gosta de jogo de espaço, né? Você tem vários tipos, né? Uhum. Você tem jogos de fazer basezinha, fazer nave, você tem jogos para andar pelo universo, você tem jogos para jogar online de forma massiva, que nem o Eve. Então, de todos eu sempre escolhi alguns. Ah, e claro, né? Tem o. Ai, meu Deus do céu, o Mass Effect também, que eu tenho que Ah, citar, sim. né? Porque o final é deprê, mas enfim. E aí eu sempre enrolava nesse No Man's Sky. Por quê? Porque sempre tinham duas famas. Primeiro, porque eu comprei na pré-venda e foi um desastre, né? E depois o pessoal falou, não, eles consertaram, eles melhoraram e tudo e tal, né? E eu falei, não, depois eu jogo, depois eu jogo. Vários anos se passaram, né? E aí um dia um amigo meu falou, pô, cara, vamos jogar. Eu falei, tá bom, né? E, cara, o jogo é gigantesco. O jogo realmente um universo, Um sabe? Então, universo mesmo, né? É tipo um sistema solar, na verdade, né? Que você vai viajando, acho que. Como é que é? Tem mais de uma galáxia ou é só uma? não, tem mais de uma galáxia. Tem mais de uma Impressionante. galáxia? Tem mais de uma Caraca. galáxia. Então, você pode encontrar seus amiguinhos agora, né? Então, tem Uhum. a opção online. E você pode montar suas naves, você pode explorar os planetas. Cara, é gigantesco. E aí você Interessante. tem um início que é meio burocrático, né, para você fazer, mas depois Uhum. ele o jogo vai indo bem. Aí eu cheguei a fazer o que eles chamam de expedição, perdão, que é uma missão especial, né, que você pode ganhar.
alguns itens, né, e tal, e eu fiz uma justamente que você ganha a Normandy do Mass Effect, né? Ah, E, cara, foram algumas horas. Geralmente essas expedições têm um período só, né? Tipo como se fosse uma campanha, sabe? uhum. E, cara, eu gostei. Interessante, muito interessante. Agora, tem uns momentos meio farmar? Tem. Você tem que ficar, tem que conseguir cobre, tem que conseguir tal mineral, eu tenho que ir atrás de tal bandido, sabe? E tal. Então, é um jogo interessante, mas quando eu cheguei perto de o que, 60 horas, tava meio cansativo. Aí eu Ah, acho, eu jogaria de entendi. novo? Acho que por enquanto não, sabe? Mas eu tenho ciência que eu só fiz uma parte do jogo, né? E o jogo é gigantesco e tem uns momentos muito bonitos, cara. Realmente tem uns momentos que você fica assim, caramba, tem não só o espaço, mas alguns detalhes dos planetas, né? E realmente, cara, é gigantesco. E o pessoal faz cada nave, e é pro bem e pro mal, tá? Eu fiz uma nave que é quase um prédio quadradão, entendeu? Soviético, com asas, e é a minha nave, entendeu? E é horrível, horrível, mas Uma parada bem Alien, né? O Alien é que tem essas naves que isso, parecem perfeito. prédios. Exatamente, exatamente, bem o Alien, né? Você vai olhar assim, é igualzinho o Alien. A minha análise saiu do Alien. E, Weyland cara, Yutani, você é da Weyland Yutani, então. isso, exatamente. Cara, exatamente, cara. Eu entendo eles hoje. Porque é facinho de montar. Mas, cara, foi muito divertido. Eu recomendaria. Me surpreendeu, cara. Legal. Realmente foi um jogo de exploração espacial como eu nunca joguei nada realmente Uhum. pela diversidade, né, tantas coisas que você pode fazer, pelo valor agregado, né, porque pelo preço que você paga, né, tem Aham. 200 milhões de expansões, e ele continua, e como você falou, ele continua sempre tendo expansão, né? Ah, Então, os entendi. caras superaram a expectativa de consertar um jogo que estava fracassado no lançamento para uma coisa que realmente, rapaz, eu fiquei de cara, né? Falando de ficar de cara, todo mundo falando bem desse, até o último samurai, falando que, rapaz, como é que o pessoal fala? Deixa o pessoal de lá contar a história, né? Ficou essa história. E aí, que tu achou, Michael? Porque tu é fã dessas histórias. Cara, eu sou fã, né, desse período aí dos samurais, consumo filmes, animes e tal. Esse é um seriado que é baseado num romance, foi publicado em 2022, né? E ele mistura ficção com contexto histórico, né? Que é nesse período que pega bem a abertura do Japão, né? Entre aspas, assim, que a chegada das armas que conflita Hum, justamente com a era da espada, né? No Japão. Então, uhum, e aí as espadas são banidas, né? No Japão nessa época e os samurais que eram figuras importantíssimas até então, porque eles eram quem detinha o poder de fogo, entre aspas, porque não existia arma no Japão, a arma era espada, não existia arma de fogo, né? Quem detinha o poder era o samurai. Tudo bem que ele não era o chefão, porque o chefão eram os senhores feudais da época, né? Que eram como se fosse Shogun. os. Não, o Shogun é o chefe supremo de todos os outros, né? Ah, Mas ele é como se fosse o chefe ali daquele tem feudo, abaixo. né? É o É. Daimon? Não é o Isso, Daimon. Daimon, é tipo É. isso. É tipo isso mesmo. Uhum. E aí os samurais do nada eles perdem importância, né? Porque não precisa-se mais de espada. As espadas inclusive são proibidas. E pega bem esse período. Então vários samurais viram que eles chamam de vagabonds, né? Que são Uhum. errantes, que são aqueles banidos aí. E aí o filme pega e inventa uma história que é como se fosse criado um torneio onde esses samurais, né, Uhum. competem em busca de um prêmio em dinheiro, né? Porque o famoso tá sobrando, né? Tipo assim. Só que aí rola uma parada meio, como é que eu vou dizer, aquele no limite, só que valendo a vida.
né? É tipo a Fazenda, só que um tem que matar o outro. É É, tipo Rainbow Six, não é? Só que é, é um contra o outro, né? Entendi. Uhum. exatamente. Aí, ele basicamente os samurais têm que viajar pelo Japão, atravessar o Japão, chegar até Tóquio, eu acho. E é, eles têm que passar em pontos de checagem, digamos assim. Só Uhum. que cada ponto desse, para você conseguir passar, você tem que levar. Cada um tem tipo um cordãozinho, uma medalha. Você tem que conseguir mais medalhas para conseguir passar nos Hum, checkpoints. Então você tem que matar os outros samurais. tipo farmar. Isso, exatamente. Tem que farmar medalhinhas. E aí, quanto mais você vai avançando, mais medalhas você precisa, até que vai chegar num ponto que só podem chegar X pessoas para a disputa final, digamos assim, né? Então, tem só 6 episódios, mas a trama é excelente, cara. Essa premissa aí que eu falei é muito legal, né? Muito interessante. E prende muito o espectador. As cenas de luta são muito bem feitas e coreografadas. A gente tem algumas figuras aí famosas, né? Desse tipo de filme, de seriado e tal. Principalmente aí o Arata Yura, que faz o papel do cara que é o samurai principal aí. É ele que faz? Deixa eu ver. Eu acho que é. Porque a gente tem a gente tem Maigina, Saga. É ele mesmo. É ele mesmo. Então, assim, ele já é um cara conhecido para quem conhece esses filmes de samurai. Mas não talvez não tão conhecido aí pra galera do que gosta mais dos filmes ocidentais, né? Então, gostei muito dele. Cara, ele, assim, rouba todas as cenas dele, luta super bem. Gostei demais do cara. Convence mesmo no papel, né? A gente já tem aí, em outros papéis, destoa um pouco o fato deles terem usado atores muito jovens que requeriam para papéis que requeriam uma maior gravidade, eu achei. Por exemplo, o próprio primeiro-ministro do Japão, achei que eles erraram na escolha. E outros papéis aí chave que eu achei que eles escolheram pessoas muito novas e não passa o peso necessário, sabe? Mas o protagonista em si já vale o seriado e outros também que participam, né? E tudo dentro de uma minissérie, né? Na verdade, não é minissérie, tá? É a primeira temporada só, não concluiu a história. Hum, Então, assim, mas parece que já foi até confirmado que vai rolar a segunda temporada, vai voltar. Então, eita. esperando aí ansiosamente, né? Porque fez muito sucesso, tanto crítica como público. Então, assim, gostei demais, viu? Assim, pra quem gosta, né, de samurai, ou gostou dessa premissa aí que eu falei, né? Uhum. Vou te falar, é muito bom. O filminho é bom. Agora, por falar em bicho bom, e o Rapaz, Zootopia rapaz, 2? então, cara, é engraçado porque eu curti demais o 1, né? E, cara, eu tava ansioso pelo 2 porque, poxa, eu me amarrei nessa premissa, né? De Aham. um conjunto de animais convivendo juntos, né? Assim, e eu fiquei assim, o que é que eles vão fazer, né? Além de mostrar o que acontece com justamente os protagonistas que têm uma aliança assim, né, um pouco provável, né, que é a Aham. coelha, né, que é a Jude Hoops, né, e a raposa que é o Nick Wilde, né. Então, eles entram para a polícia, como a gente descobriu no 1, né? E eles estão tentando ganhar confiança, né? Mas digamos que os métodos deles às vezes são um pouco empolgados, né? E só que dessa vez aparece um- uma serpente, né? Eita. E essa aí e fazia não sei quantos anos que ninguém nunca tinha visto uma serpente. E aí tem uma série de aventuras, né? E cara, eu curti demais, cara. A nota eu acho Olha. super justa, 7,7. Eles foram muito espertos, realmente esperar lançar nas férias, né? Uhum. E cara, tem o plot, ele tem uma coragem de falar sobre alguns assuntos que eu fiquei de cara. Falei, olha aí, né?
Não vou dar spoiler, mas, cara, me surpreendeu. Legal. Porque toca num assunto, eu acho que importante, sabe? Então eu falei, olha aí, para um filme de criança, né? Rapaz, eu me surpreendi, cara. Legal. Um momento engraçado é porque eu assisti dublado e tá excelente a dublagem, tem adaptações maravilhosas, né? Sendo que no original, a voz do Nick Wilde é do Jason Bateman, né? Ah, é. É, é, é bem Olha curioso, que eu só. falei assim, olha só, entendeu? Então tem esse detalhinho aí engraçado, sabe? E cara, eu vou te falar aqui que filme divertido, cara. Tem a Shakira, né, com a, a Antípole, né, ela Aham. ainda, né, cantando lá. Tem o Idris Elba com o chefe lá, né? Só que, cara, a adaptação é excelente, a dublagem é excelente, então pode assistir dublado que não vai passar raiva, não. Cara, um filme muito Legal. divertido, vale a pena, viu? Assim, a animação continua muito interessante, mas não é nada excepcional, não. Mas, cara, em termos de diversão, cara, curti, viu? Muito Legal. bom. É, um- é uma boa desculpa para levar criança pro cinema, definitivamente, né? E falando em desculpa, rapaz, eu fugi, olhei assim, it, tô fora. Aí jogo outra vez a carta, né? A carta do Michael. E aí, Michael, vale a pena reencontrar isso? Vale. Vale sim. É um seriado que é uma prequela, na verdade. Uma prequel aí para contar a história do Pennywise, né? Palhaço, Que é né? o palhaço Uhum. Pennywise, que é o vilão de uma das obras mais famosas aí do Stephen King, né? É o It. E já teve assim uma adaptação lá dos anos 90, que é muito engraçada. Hum. E aí teve uma mais recente aí, que foi com o diretor Andy Muschietti e o Bill Skarsgård, que faz o papel do Pennywise. E é Uhum. justamente essa última adaptação que fez muito sucesso, acho que foram 2 filmes, se eu não me engano, que eles fizeram, que é utilizada como base para fazer essa prequela. Então os dois se reúnem novamente e voltam no tempo aí para contar a história da origem, né, do palhaço. Como é que ele se Hum. originou e tal. Em termos assim de produção e elenco, não deixa nada a desejar filme, eu achei. Oi? Eu Então achei não que morrinharam. não morrearam. Não economiza no terror e no sangue. Apesar assim, do aparente apelo, né, ao público adolescente, a série é definitivamente só para adultos. Hum. E eu acho que eles fazem o uso da nostalgia, né, para prender o espectador, assim, para atrair. Então, tanto em termos assim da obra do Stephen King, quanto dos primeiros 2 filmes, né? A galera que é fã e tal, eles têm referências, coisas assim que você vai ligar diretamente com o filme. O roteiro, na maioria, é muito bem escrito, né? Fora alguns clichês típicos de terror, Oh. que seria um prato cheio lá pra galera do How It Should Have Ended, né? Do Rich. Uhum. Se os Uhum. caras fossem fazer um desse aqui, o filme ia acabar assim, bem antes do que ele acaba, porque a série, né? Porque tem alguns momentos que você fala assim, é mesmo, tu vai fazer isso, Pennywise? Por que você não vai pra lá e já dá um cabo nesse povo? É, é. Não, o cara tem que pegar o caminho mais longo, enfim. Porque o Sempre destino rola. não é o importante, é a jornada. Tipo isso, né? Fora essas purpurinas aí, esses pirlim-pim-pim de roteiro, Hum. eu achei que o resultado em si foi muito bom, né? E o Bill Skarsgård, que prova mais uma vez que foi a escolha perfeita, né, para o Pennywise. Aqui ele tem muito mais tempo e ele se aprofunda, né, nesse personagem, principalmente no lado humano dele, né? Como que ele era antes de virar o It. Então, assim, como que Hum. era esse palhaço Pennywise? Tipo assim, por que ele foi escolhido? Eles contam tudo isso, né? Qual o impacto que isso teve nas pessoas próximas dele? Então, muito legal.
eu gostei, né? Para quem é fã tanto do livro quanto dos filmes, né, que estrelam aí o Skarsgård, é uma excelente pedida. É, eu achei que eles tomaram, porque isso de fato não é contado na obra, né, do Stephen King. Eles fizeram algumas decisões bem interessantes mesmo, a forma como eles escolheram contar essa origem. Então, eu gostei bastante da série. Tá lá na HBO Max, né? Isso. Para quem Perdão. quiser assistir. Então, assim, fica aí a dica. Gostei. É interessante que, né, assim, para quem é fã já ia assistir. Agora, quem tá na dúvida, então fica a recomendação aí, né? Pois é. Assim, aí vale a pena, né? Quem não assistiu os filmes, às vezes pode até assistir essa série primeiro e depois já emendar com os filmes, que vai fazer todo sentido. Eles têm uma conexão bem assim, bem legalzinha. Ah, boa, 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 como ponto de introdução, né? Uhum. Isso, exatamente. E, rapaz, pois é, né? Tem um filme que, olha, ele tem uma ligação com o outro logo em seguida, né? Que é o Edgton, né? Eddington. Edgton, isso. E, cara, é um filme, como é que eu vou te explicar? Polêmico, né? É um filme polêmico pelo seguinte, bom, tem. Ratinho. Exatamente. Tem, né, logo de cara, você vê, né, o Joaquim Fênix e né, o que o pessoal brincava, onipresente, né, é o garoto que se tiver no cartaz vende, que é o Pedro Pascal, né, que ele Ah, o Pedro Pascal tá em todas, né? tava em 200 milhões de filmes, né, e então, e tem a Emma Stone nesse filme também, mas só que eu já logo adianto, a Emma Stone, infelizmente, é muito subaproveitada nesse filme. Ah, que E, pena. e é uma pena, porque o Joaquim Fênix e o Pedro Pascal, eles realmente ocupam boa parte da atenção, né, do filme. E qual é o plot? Né? Essa é uma cidadezinha pequena, né? Isso em maio de 2020, tá rolando a pandemia de Covid, né? E existe um conflito, né? Entre o, a, o, a divisão política que a gente acaba conhecendo como a polaridade, né? De conservadores e progressistas, conspiradores, né, a galera que quer seguir a ciência, e aí vai, né? Então é um retrato assim, um pouco exagerado, também fala sobre questão de racismo, né? É, é, Black Lives Matter, né? Uhum. E aí, então, tem acho que um recorte que é interessante até um ponto, mas só que aí o filme não sabe fazer um bom uso depois disso, sabe? E aí a gente entra numa parte polêmica, que o filme ele toma uma liberdade para ser irônico, só que fica a dúvida sobre a responsabilidade. Porque, e falando em português claro, cara, muita gente vai achar que o filme está falando está endossando um mundo, a visão de mundo maluca, terraplanista, sabe? Da pessoa. Então, não sei não, viu? O final é muito estranho, cara. O, eu diria que os 85% do filme é excelente. Aí depois eu já não sei. Eu já fiquei um pouco na dúvida, sabe? Então, final, não sei, sinceramente. Então, eu acho que isso explica a nota que não foi muito boa. Assim, uma nota ok, né? 6,6, né? Aham. Passa de ano. Mas muita gente também não curtiu o final, não, sabe? Então tem esse detalhe, sabe? Eu sinceramente esperava bem mais, né? Mas nem tudo, né? Nem sempre você consegue ter tudo, né? Ou Sim. por inteiro. Ah, Ah, olha aí, boa. Pois é, cara, uma comédia romântica lá da Apple TV que
A premissa dela é basicamente assim: você tem, num futuro aí não determinado, você tem um, um programa, né? Acho que é como se fosse um exame, sei lá, alguma coisa assim, que você faz para achar sua alma gêmea, Uh, né? E aí você faz esse exame lá, aí a chance de você, aí quem, né, as pessoas que fazem esse exame lá, aí você consegue encontrar a pessoa que teoricamente tem a maior chance de dar certo com você. E aí mostra uma dupla de amigos, né, assim, um homem e uma mulher que são grandes amigos, hum, desde assim de pequenos e tal, e rola aquela parada meio platônica entre os dois. E uhum, aí ela decide fazer o teste, né? hum, E ele fica meio assim, tá, mas aceita pagar pra ela, porque não é barato pra fazer. E aí hum. ele paga pra ela e aí pois é, e aí ela descobre que não é ele, né? Tipo assim, o Pam, resultado pam, não sai pam. dele. Então, aí o filme vai a partir daí, né? Como é que fica e tal, depois disso. Eu achei que essa premissa eu achei bem interessante e foge do clichê, né? O Hum, filme consegue fugir de vários clichês de comédias românticas, mas eu acho que o final não vai agradar a maioria. O final é um pouco hum, polêmico. hum, É, eu acho que de destaque fica a atuação do Brett Goldstein, né? uhum. Que é um cara assim muito engraçado. A gente conhece ele muito Ted Lasso, né? do Ted Lasso, é. Ele também Uhum. participou aí da Marvel e tal, né? Mas ele tem aquele Foi. jeitão dele bem assim, mas ele convence, viu, nos momentos mais dramáticos, assim, eu gostei nessa Ó. parte mais, até na parte romântica, acho que a química dele com a Imogen Poots, que é a que faz o papel da amiga dele, não decepciona, né? A química dos dois é muito boa e ela também é muito talentosa. Então, vale como esse conceito aí de exploração da alma gêmea, mas não é recomendado para alguém que esperava algo inspirador. Tipo assim, nossa, vou ver um filme para me sentir bem. Não Ah, é esse. momento curiosidade. É engraçado que o conceito de alma gêmea, o pessoal vendia, porque, cara, não necessariamente é uma coisa boa, entendeu? Pois é. Porque a pessoa, ela é tão parecida com você que dependendo do estado de evolução que você tá, ela reflete uma coisa que você não quer ver. E aí você fica, que é uma Não só projeção, né? isso, né? Reforça alguns comportamentos, às vezes, né? Que Isso, você precisaria isso, de alguém para te ajudar a controlar. Então, isso. o Por isso filme que explora um pouco disso, mas assim, ele vai mais nessa questão assim isso é o mais importante filosófico, né? mesmo, não é, Isso. né? O que vale Que mais é a amizade, enfim. aí por isso que os esotéricos falam que ó, é melhor ter uma chama gêmea, que é outra pegada, não alma Entendi, gêmea. Alma gêmea você entendi, teria que ser muito iluminado. Eu falei, entendi, entendi. tem, esse adendo, né? Mas também fala um pouco desse negócio do amor platônico, né? De Hum, como é importante às vezes você ir pro, né? Tipo assim, atravessar essa barreira para depois não se arrepender, enfim. hum, É bem interessante o filme, né? Mas tem esse final interessante. polêmico, polêmico. Então não é nada inspirador. Tipo, se você estiver na fossa, não assiste esse, porque vai piorar ainda. Ah, tá. Fuja, né? Fuja. Fuja desse, né? Senão você vai bugar. Igual o nosso filme aí, o Bugônia. Como é que é esse Meu irmão, Bugônia aí? então, Esse esse aí é filme. sapatinho verde total. Total, total. Esse aí, realmente, meu irmão, bom, Emma Stone, né? Emma Stone, ela tá É, se especializando, né, nesses filmes sapatinho verde. Ela gosta, né, dessas paradas. não, ó, ela se amarra, porque, meu irmão, eu vou te falar, esse filme, ele é interessante porque é aquela história, né? O diretor, ele já é meio doidão, né? Que é o Sim. Yorgos Lanthimos, né? E ele, cara, ele realmente ele não decepciona nisso.
qual é a história, né? Tem um casal de irmãos, ou casal, uma dupla de irmãos, né? Que tem umas teorias muito loucas, né? E que eles acham que tem alienígenas que estão controlando a destruição da Terra como a gente está conhecendo, e isso faz parte de um plano deles. Então, a ideia deles é conseguir sequestrar uma representante deles para conseguir uma audiência para tentar convencer que isso não aconteça, beleza? E justamente quem vai ser a sequestrada, né, é a Emma Stone, que faz o papel de uma CEO, né, executiva, alta executiva de uma empresa de é, de medicamentos, né? E que é Aham. a Michelle, né? E quem é o doidinho mor é justamente o Jesse Plemons, né? Que faz o Ted. E ele é ele é o maior vilão, que eu diria, um dos melhores vilões do Breaking Bad, né? Uhum. E ou do Guerra Civil também, né? Então, cara, e ele faz um papel excelente, ele tá magérrimo nesse filme Olha. aí, né? E, cara, nossa, que interpretação, cara. Os dois, assim, tanto a Emma Stone como o Jess, fazem cara, uma tensão de tela, sabe? E o filme vai ficando cada vez mais doido e vai ficando. Você fica assim, gente, pra onde a gente tá O indo? que que o povo fumou, E né? exatamente. E o final, meu irmão, aí a coisa fica muito louca, sabe? Mas, como eu tinha falado, esse filme ele tem uma ligação com o Editcon, Editcon. Opa, meu Eddington. Deus. Isso, Editon. Que é justamente daquela história do tipo assim, não, a gente vai fazer uma ironia, o público vai entender. Aham. Eu, eu já acreditei nisso. A estupidez realmente é assustadora, sabe? Então, eu fiquei constrangetoramente preocupado pela burrice do alheia, sabe? É mesmo. Então, é sério, porque tem gente que vai falar, aí ó, tá vendo? Entendeu? E não, eles estão sendo irônicos, mas enfim, né? Mas, cara, é um filme muito bom, assim, eu curti, porque ele tem momentos engraçados, tem esses momentos para você refletir, né? Um final bem polêmico, né? E, cara, é assim, é sapatinho verde puro, sabe? Então, Entendi. quem quer ver um filme fora da casinha, e é interessante, né? Eu iria fácil com isso aí, né? E agora tá nos cinemas, né? Uhum. E eu acho que com certeza já foi, acho que indicado por Oscar, né? Então vamos ver aí o que vai acontecer, né? Mas é aquela coisa, né? Assim, se vai chegar rápido alguma premiação, não sei. Só sei que é, quem merecia alguma coisa de premiação são os low horses, né, velho? É ou não é? Ah, sim, com certeza. Cara, essa série aí da Apple TV eu sou fã de carteirinha, A né? gente conhece, né? Sim, eu já falei de todas as outras temporadas aqui, né? E é muito legal porque uma temporada emenda na outra. Tipo assim, você tem uma temporada aí no final dela já tem um trailer da próxima. Hum, É curtinha, né? São poucos episódios. Mas aqui a uhum, gente tem mais uma excelente temporada, né? Que pra mim já pode ser considerado o melhor seriado de espionagem, que mistura na dose certa aí a tensão com humor, né? hum, Dessa vez eles a galera aí usa os Slow Horses, que é basicamente a segunda divisão lá do MI6, né? Que é o sistema é, é, de inteligência britânico, né? uhum, Então é basicamente a segunda divisão. Se você é um zero à esquerda, eles te mandam pra lá, que são os pangarés, né? hum. E aí, dessa vez, os pangarés têm que ajudar, né, o MI6 a desvendar um mistério de uma galera que está causando um caos em Londres, gerando um caos em Londres. E aí eles, né, se juntam aí ao mestre deles, que é o chefe dos pangarés, que é interpretado pelo Gary Oldman, né?
que, cara, esse papel foi escrito pra ele, foi feito pra ele, assim, ele nasceu pra fazer esse papel. Infelizmente, ele disse que ele vai se aposentar, né, com esse papel, É. mas ele rouba a cena, né, segue roubando a cena, mas os pangarés dele brilham nessa temporada, né? E que é Hum, bem chuta, tem só 6 episódios, né? hum, Mas continua sendo um deleite, cara. Os fãs aí, mantendo a tradição, já termina com trailer pra próxima. Ou seja, vai ter uma sexta e que venha mais, porque, cara, muito bom o seriado, você assiste rapidão. Pra quem não tá acompanhando essa série aí, tá marcando toca, viu? Então, assim, tem que assistir mesmo, porque senão você vai ser o único sobrevivente do planeta que não assistiu. Falando em sobrevivente, fala aí do Paz. filme, que é uma refilmagem, né, de um clássico Exata. do Run to the Chopper. Exata. Cara, isso era um. Eu lembro que eu assisti isso na TV e, tipo assim, era numa idade que definitivamente eu não podia assistir. E na época, ó, não tinha nenhum controle, velho. O sobrevivente original é muito louco, né? Doidão. O atual, ele é uma pena, porque eu acho que muita gente criticou, e eu tenho que concordar, que é um filme que ele perdeu um pouco acho que até a reflexão, né? A parte filosófica, porque, ironicamente, é uma adaptação de um conto do Stephen King, né? Que falava justamente sobre essa política de espetáculo, né, cada vez mais apelativo, e antes dos reality shows, né, é, mas essa luta, né, tipo assim, por fama e dinheiro, né, e isso vai ficando cada vez mais maluco, porque se por um lado você tem uma falta de perspectiva, de também, né, crise, né, tanto de valores quanto econômica, né, no filme, no original, você sente muito isso, bem porque, né, quando os Estados Unidos está em recessão, né, o atual, ele é muito plastificado, sabe? Entendi. É, o, 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 o ator que interpreta, né, que faz o papel principal, ele é aquela coisa, ele não é ruim, entendeu? Só que o problema não é esse. O problema maior é que, cara, a história não se desenvolve, sabe? Então, não adianta o Glenn Power, né? E é engraçado, porque tem uns momentos, não desenvolve bem, sabe? Uhum. Então, quem conheceu o original vai ficar, poxa, sabe? É muito blé, sabe? Entendi. É engraçado eu encontrar o Lin Pace, né? O Lin Pace como um dos caçadores, né? É, sim, eu falei tudo isso e a ideia era o seguinte: tem um programa de audiência gigantesca, Aham. onde a pessoa tem que sobreviver, acho que 5 dias, né? Ah, ó. Fugindo, né? E se ele conseguir chegar nesses 5 dias, ganha uma bolada inacreditável, sabe? E, bom, fala basicamente sobre essa questão do controle, né? Midiático, né? Aham. Também, né? Então, cara, decepcionante. Realmente Que pena, né? é uma pena, cara. Uma pena mesmo, porque é aquela coisa, né? Assim, poxa, podia ter feito alguma coisa interessante, né? Para você, pelo menos, chegar no outro dia e pensar nisso, né? Uhum. E falando em pensar nisso, E Modern falando em Show, outro dia, The Morning Show, exatamente. amanhã do outro dia. Pois cara, a novelinha, né, que eu assisto com a minha esposa, e é basicamente, é uma das primeiras séries, né, da Apple TV Plus, assim, uma das que ajudou a lançar o serviço de streaming, porque investiu pesado em algumas estrelas aí, né, você pegar a Jennifer Aniston, a Reese Witherspoon, Billy Crudup, então assim, uma galera aí de peso. Steve É, Carell, né, na primeira temporada, né? sim, Steve Carell na primeira temporada. Então, assim,
E é uma série que mostra o dia a dia de uma equipe de jornalismo, numa emissora de TV e tal. E aí trata assim de temas da atualidade, né? Então essas questões de ética, de jornalismo e tudo, já falaram de pandemia, falaram, né, sobre aquele, começou muito com a pegada daquele Me Too, né? Uhum, Do foi. movimento e tal, e até hoje isso reverbera no seriado em vários momentos, mas já focaram em vários temas, né? E essa temporada, pra mim, o seriado continua muito bom, segue pegando fogo aí, adiciona alguns personagens novos, né? Explora um pouco do passado aí da Jennifer Aniston, né? Um pouco apresenta o pai dela, fala um pouco do passado, da infância, enfim. Eles conseguem mais uma vez trazer temas interessantes da atualidade. Nesse caso, eles falam de IA, eles falam de ética no esporte e no jornalismo, né? E essa questão de ética no esporte tem muito a ver com a questão das Olimpíadas. A gente teve aí recentemente as Olimpíadas, então é muito, muito interessante eles retratarem isso. E eu acho que assim, eles também falam, né, de conspirações corporativas e tal. O elenco feminino, ótimas atuações, principalmente, né, como eu falei, para Jennifer Aniston e também a Greta Lee, que agora ela tem mais tempo de tela. E o Billy Crudup, que já roubava a cena, né, no elenco masculino, ele Uhum. ganha também um destaque muito bom nessa temporada. Então, o arco dele é muito, muito interessante, apesar de ter alguns momentos assim que são gatilho. Então, fica o aviso. Uhum. Mas bem interessante o arco dele. Então, quem gosta, né, quem está acompanhando esse seriado, para mim ele continua muito bom, cumpre o seu papel, né, de ser essa novelinha aí e tal, com drama, com romance, com coisas. Então, para mim a qualidade segue muito boa aí, continua merecendo a nota aí acima de 8 lá do IMDb, a meu ver. Então, Olha aí. para quem gosta do seriado, pode assistir essa quinta temporada aí que não vai se decepcionar, né? Hum. É, E por falar em não se decepcionar, como é que tá esse vivo ou morto aí do mistério Knives Out? Vale a pena, não E- vale? Já e- cansou desse detetive chato? não, então, pois é, curioso, porque, bom, você imagina, bom, se o segundo foi meh, né, foi ok, não foi ruim, não foi ruim, Uhum, definitivamente. Mas o terceiro, cara, ele tem um resultado interessante. Ah, é, bom, qual é a história, né? Tem um padre que ele é mandado para uma paróquia que estava dando problema, né? E ele era empolgado porque ele queria fazer um bom resultado e tudo e tal, né? uhum, É, então ele foi para lá e chegou lá e viu que o padre problemático realmente era extremamente problemático, né? E ele uhum, controlava parte da sociedade lá, né? E ele via, cara, isso é errado, isso não tá certo, né? E isso tá no trailer, viu, gente? Esse padre é morto. Então, tipo assim, ele acaba virando um dos suspeitos. E aí entra o detetive, né? E, cara, o filme né, que tem o Daniel Craig, né? uhum, Ah, cara, ele é interessante, mas assim, como o protagonista principal é o, Josh O'Connor, né? Que ele faz uhum, o padre o padre Jude, né? aham, Cara, tem Glenn Close, né, no filme, sabe? O padre maluco é o Josh Brolin, né? Que, cara, faz um vilão excelente, sabe? Tem Jamie Renner também como um dos como fosse fiéis, né? Assim uhum, como o Andrew Scott também. E, cara, é um filme interessante, dá aquelas reviravoltas, quem é que fez, por que que fez e tudo. uhum.
E, cara, vai indo muito bem, cara. O diretor é excelente, a fotografia é excelente, sabe? Então, ele consegue fazer um enquadramento, te puxar pra dentro do. Só que o que acontece? Quando vai chegando nos últimos, tipo, 15% do Hum, filme, o que seria como fosse um terceiro ato, né, pra terminar, sei. aí, aí desanda um pouquinho, Hum, sabe? Então, assim, se não na hora fosse de tirar o 10. isso, então, aí por isso que eu acho que ele tá com uma nota boa, 7,5, porque é um filme divertido, é um filme interessante, né? Ele não é tão óbvio, né, em alguns aspectos, mas o final, eu acho que tentou deixar muito bonitinho e não convenceu, sabe? É uma pena, Entendi, tá na Netflix lá, né? É o terceiro da franquia, mas, cara, não é uma perda de tempo, mas podia ser excelente, sabe? Assim, podia ser uma coisa excepcional, né? Assim, pra, entendi, tipo, invadir o seu espaço de decisão do que você vai assistir, né? entendi. E falando em invasão, né? É, cara, olha aí, rapaz, essa daí eu vou te falar. Isso aí foi quase um trabalho pra mim ter que assistir essa série, mas, Foi enfim, mesmo, é você porque falava. eu sou muito fã de coisa de ficção e tal, e eu já tinha começado, eu vou terminar. Boa. E assim, uma temporada aí, né, que dá um desfecho melancólico pra essa série. Ela prometia muito, né, que Era, é era. com o roteirista lá do X-Men e tal, não sei o quê. Cara, Que é botou dinheiro, viu? sobre invasão alienígena, né? Na Uhum. Terra e tal. Mas entrega muito pouco. Essa série acabou entregando muito pouco, então tanto não inovou em nada no gênero, também não trouxe grandes emoções. O próprio elenco assim meio fraco. Hum. Então a série deixou muito a desejar. Nessa última e melancólica temporada final, ficou evidente a queda na qualidade de produção, né? Então, com certeza o pessoal deu uma freada boa no orçamento, porque ficou bem claro isso Porque nessa temporada, a né? primeira foi dinheiro, viu? Nossa, impressionante. Eu acho que como deu preju, assim, a galera não gostou, eles, né, falaram assim, ó, toma aqui R$ 10 e vai lá e vê o que você consegue fazer aí. Quase isso. Mas, pelo menos, né, a gente tem uma conclusão aí para as tramas que foram iniciadas. É coisa rara hoje em dia. Sim, é muito raro, né? O Netflix não tem vergonha de cancelar as coisas e falar assim, não, É, chega, é. não vamos terminar. Então, é muito comum isso. Então, felizmente, né, se tiver algum fã aí, ele foi respeitado. Já É, e valeu, né? já valeu. E, assim, tem uma ponta extremamente otimista, né, para uma possível continuação. Eu acho difícil, viu? Bom, sem Eu chance. acho que é aquela coisa do roteirista falar assim, poxa, né, tipo assim, tá aí o Vai meu que, né? cartão, né? É, É, eu acho que na verdade ele ganhou foi um chute no traseiro, mas enfim. Só recomendo para quem já viu as duas primeiras e está querendo saber como é que acaba mesmo, porque fora isso, fracasso total. A série para mim é muito fraca. é o Então, famoso como não fazer, né? Uma série. é exatamente como queimar dinheiro. É isso aí. Ixi, Então, assim, melhor fugir. Agora, falar em não queimar dinheiro é comprar o Clair Obscuro. Vamos falar aí do The Game Awards, né? Vamos fazer o nosso conteúdo sim, bônus aí. Vamos falar aí sim, da vamos lá. premiação que rolou aí. Agora, acho que foi dia 5, né? Foi. Não, dia 11 de dezembro, Não, desculpa. 11, Dia aliás. 11, dia É. 11, Uhum. E o Clair Obscure Expedition 33, né? O Expedition 33. Ele Foi o varreu, grande né, o campeão, né? prêmio, varreu, Uhum, ele uhum, recebeu 12 indicações e ganhou 9, né, uhum. incluindo os principais, né, jogo do ano, direção de arte, direção, narrativa, trilha sonora, é, melhor jogo independente de estreia, porque de fato é um jogo que foi feito por um estúdio independente, né, e foi o primeiro jogo desse estúdio.
Então, assim, muito curiosa essa história, uma história, assim, bem interessante, porque juntou, né, umas pessoas experientes de alguns estúdios aí, eu acho que uma galera da Ubisoft, uma galera de outros estúdios, com uma galera nova que estava querendo criar jogos, que não tinha nenhuma experiência, e eles se juntaram e fizeram esse jogo aí, que é um RPG de ação, na verdade, não de ação, é um RPG de turnos, né? Uhum. Que Que inclusive você ganhou não gosta, também, né? que eu não É, gosto, mas como todo mundo tava falando assim, maravilha, eu falei, tem que você deu uma tentar. chance, né? Dei Uhum. uma chance e gostei. De fato, Olha aí. principalmente pela história, né? A premissa do jogo é muito boa, porque é basicamente assim, você tem um cenário onde aparece uma entidade que ela escreve um número e todo mundo daquele número pra cima morre. Hum. Vira pó, digamos assim, né? Então ele começa lá do 99, então todo mundo com 99 anos pra cima vira pó. Aí no ano que vem, 98. Então vai. E aí Pro- a raça humana, tipo assim, começa a fazer expedições, né, pra falar assim, não, vamos lá nessa entidade, ver o que está acontecendo. Só que ninguém volta. Hum. E aí a gente pega a história na expedição 33, né? Que é tipo assim, já tá Uhum. na galera de 33 anos pra cima, ou Já seja, não era. tem- só tem galera até no máximo 33 anos agora viva. E aí E- você faz parte dessa expedição 33 e você vai tentar descobrir lá, você vai para esse lugar, que é tipo, uma ilha ali, tá, onde está essa entidade, que é chamada de Pintora, né? A Pintora. Uhum. Que faz os números. Ela faz um númerozinho lá e tal, e que eles chamam de. A palavra em inglês é gommage, eu acho que é em francês, sei lá, que é esse evento, quando ela Hum. escreve o número e todo mundo vira pó, né? Todo mundo daquela idade para cima. E assim, a explicação para isso, cara, é extremamente viajante, mas é muito interessante. Muito Oi? interessante, assim, tipo assim, vai dar um nó na cabeça da galera, não vale a pena dar o spoiler, porque de fato estraga muito a surpresa, mas é bem interessante o jogo, viu? Bem interessante e deixa pontas aí para possíveis continuações e tudo, então recomendo demais aí o jogo, viu? Realmente eu não sou fã. O último jogo de turno que eu tinha jogado tinha sido Final Fantasy VII, pra você ter ideia. Nossa. Nem era o remake, né? Pois é, nem era o remake, o original. Então, fazia muito tempo que eu não jogava um jogo de turno. Nem, até hoje nunca nem joguei o Baldur's Gate 3, né? Então, É, que é outro famoso, né? outro É. famoso aí Não, na verdade eu tinha jogado o Baldur's Gate 2 também. Então, Nossa, que também faz já faz muito tempo. muito tempo, foi década de 90. Então, não, acho que foi começo dos anos 2000, né? O Baldur's Gate 2. Então, Isso. assim. Mas teve isso, né? E não teve muito mais, assim. Vários trailers. Você gostou de alguma coisa que você gostou? O que que você achou? Não, não, eu achei engraçado o novo do Star Wars, que é o. Ah, Como é que é? sim. O É Old porque tem Republic? o Fate of the Republic, né? Isso, isso. Fate of É, of the Old só que Republic. eu fiquei rindo porque tá assim, 2029 a gente dá alguma notícia. Eu falei, aham. Tá tipo isso. O estúdio acabou de ser montado, né? Eu falei, meu Deus. Isso me destaca. Isso eu fiquei É, assim, né? Não, é claro que é um jogo super complexo e sim, tudo, sim. mas o Ace Combat, que eu me amarro, né? Aham. Assim, só que também senta que vai demorar, né? Vai. E então, tipo assim, realmente os grandes lançamentos Tem o novo Divinity, né? Que inclusive a galera do sim, Baldur's Gate 3, né? A Larian, o estúdio Larian, que eles criaram o Divinity, e aí lançaram um trailer extremamente grotesco do próximo uhum, jogo. uhum, Um trailer bem forte mesmo. Então eles anunciaram. O que mais que eu achei interessante? A gente teve aí os dois Tomb Raiders, né? Que é um novo e o remake do ah, é, primeiro. verdade, Esse verdade. remake do primeiro já vem no ano que já é lançado ano que vem.
Achei interessante também isso aí. A gente teve o que mais de interessante que eu achei? A gente teve aí um- da Microsoft não teve nada, né? Impressionante, assim, a Microsoft não revelou quase nada. E é engraçado, né? Porque ela matou vários estúdios, né? Foi, O foi. Ten, né? Do É, Forza, né? Matou do Age of Empires, né? é, Praticamente, né? Então você fica assim, ué, vocês não eram os bichão? E agora? Né? pois É, é. é, é Mas estranho. assim, destaquezinho, a Nintendo apareceu, ganhou o melhor jogo Uhum. família com o Donkey Kong Bonanza, É, que é do Switch 2, e ganhou também jogo de esporte corrida com o Mario Kart World, né? realmente são jogos muito bem feitos para quem tem criança, Sim, mas o preço é surreal. é surreal. Tá? 500 pila num Surreal. jogo é brabo, né? É brabo. Você tá maluco. É. É bananas, realmente, É, como o pessoal fala, né? a Realmente galera tá comendo banana tá estragada lá maluco. na Nintendo. É, bebendo água É, do vaso. é. Aí também outro destaque, uma coisa que eu achei interessante é que eles têm um prêmio lá da melhor adaptação de videogame e eles escolheram The Last Hum. of Us, a segunda Pois, temporada. que eu não joguei Polêmica, ainda, não terminei ainda, mas tudo bem, polêmica. né? Uhum. Mas realmente, das escolhas que a gente tinha, eu acho que não É, tinha muito para onde ir, porque você tem o é. Until Dawn, que foi um filme terrível aí que eles lançaram, você tem o Splinter Cell, Nossa. não vi ainda, né? Tá no Netflix. É Devil May ruim, Cry viu? também não vi o anime. Nossa, não, assim, podia ser pior, podia ser um live action, mas tudo bem. E o filme do Minecraft, que eu também não vi. Não sei. É, das adaptações para tela, realmente os Marios Tá estão ruim, se né? destacando, viu? Realmente. Então, assim, o menos Tá. ruim foi o The Last of Us. A segunda Não, temporada. e o Mario e o Lego. Lego? Né? O Lego pode ser? Não, acho que Hum, Lego não conta, né? Porque Lego não é jogo. Lego é mais ele é porque, é a adaptação de um brinquedo, né? Tipo assim, a história vem do n- brinquedo. Então. não, é porque tem um Lego, né? Tem um jogo do Lego, lembra? Sim, mas eu acho que não é Mas considerado. não é bem, Não não é é, bem, não é, porque não não, você tá começou como certo. jogo, né? Não começou Não, como não, jogo. não, você Tem que ser tá algo certo, que foi verdade. criado como jogo e foi adaptado. Então, É verdade, verdade. é, mas E aí pois é. fica só uma última pergunta. Então, resumindo, você vê uma evidência de crise na indústria do. Sim, sim. Obviamente fica claro aí que você tem uma grande contradição, porque você tem os grandes estúdios investindo centenas de milhões de dólares, né, nas grandes produções, nos jogos AAA que eles chamam, né? Uhum, E durando aí 7, 8, 9, às vezes 10 anos para lançar um jogo. E aí quando esse jogo sai, ele já vem com uma pressão enorme. Se não vender milhões e milhões de cópias, não é. consegue nem ficar assim, fica no vermelho, né? Isso num preço alto, né? Pra Isso com gente. preço alto. E em contrapartida, você tem um jogo que é independente, o primeiro jogo do estúdio, que deve ter gastado uma fração disso e ganhou a maioria dos prêmios. Então, assim, você vê, aí fica claro que ah, a gente está numa crise, por quê? Porque os jogos são arte, eu considero como arte, assim como o cinema, Sim, fácil. e Uhum, essa movimento de consolidação dos estúdios massificou essa arte. Então o pessoal uhum, quis botar a arte num moedor assim, numa linha de produção, né? Assim como eles é. fizeram com Call of Duty, enfim, tem que sair um jogo todo ano, não sei o que, pra gente ganhar sobre isso. Todo mundo querendo gerar o seu Fortnite também teve as suas consequências, porque você teve vários, a Sony mesmo, assim, queimou muita grana com isso, né? É. Teve que cancelar aí aquele Concorde, né? Acho que sei lá, Ah, o jogo que, o que RPG. não, era um jogo Hero Shooter, né? Que eles Hero Shooter, que RPG. eles Isso. lançaram e depois recolheram. Inclusive quem Foi. tem o jogo físico tá valendo a nota preta, né?
Hilário. Mesmo que não dê para você jogar, porque ele depende de um servidor, você consegue vender por nota. Enfim, você tem uma indústria que perdeu o seu rumo. E aí você vê os pequenos estúdios que estão se sobressaindo, porque eles são movidos pela paixão, né? Assim, a galera que quer construir coisa porque gosta daquilo, que quer fazer um bom trabalho, que quer. Então, assim como acontece e tem acontecido no cinema, né, um ciclo, né? A gente vê isso também nos jogos, que o negócio cresceu tanto e virou um trabalho assim, para você criar um jogo AAA desse, você precisa de tantas pessoas que o risco é muito grande, né? É, é. Um jogo tipo GTA 6. Tudo bem que assim, a gente sabe que Nossa, GTA 6 ele vai assim, independente do que sair, ele vai vender horrores. quase como um efeito Pokémon. Uhum. É, tipo isso. Mas, cara, o que eles gastam num jogo desse é absurdo, É, assim. é. É, um GTA desse não deve sair por menos de uns 500 milhões de dólares, no mínimo. Eles gastam isso porque eles sabem que o jogo vende bilhões, né? Então, tipo assim, é o maior fenômeno do entretenimento, se chama GTA. Ganha de qualquer filme, de qualquer coisa. Mas Então, é aquela assim, mas a pergunta, gente está vivendo uma crise, né? isso até quando, né? Realmente Pois é. Então, fica a assim, aí você vê pergunta vários estúdios fechando, né? também. E a galera E saindo relatos. e formando estúdios independentes, né? A galera querendo fugir dessa galera das grandes publicadoras de jogos. Então, vamos ver aí onde é que vai dar, né? Muita gente relatando também que. Também relatos de que eu já não aguento mais jogar a mesma coisa, né? Sim, sim. Então tem esse problema também, né? A galera tá tipo assim, só mudando o número. FIFA, agora não é nem mais É, FIFA, é FC, né? é. FC 26, FC 27. Então tá aquela E, coisa assim bem massificada, né? Vamos ver, é uma é, pena, mas felizmente é um mercado que, como eu falei, é uma arte. Então assim, se você tiver talento, se sim, você e tem espaço, tanto é que você vê estúdios pequenos e os sim. jogos que estão roubando a cena são jogos pequenos, É. né? E Jogos ganhando feitos de. ganhando dos grandes brutamontes aí da indústria, né? Verdade, verdade. Raríssimas E exceções você está tendo jogos grandes que estão valendo a pena. verdade, verdade. E vai que também, né, quem quer gastar pouco e se É, divertir um montão, né, ainda tem sim, esperança, né? Isso é exatamente. verdade. E falando em esperança, esperança lembra o quê? Petiscos. Opa, vamos nessa, vamos Né? lá. Os petiscos para a próxima. Sim, o momento em que falamos um pouco sobre o que está por vir, né? Michael, diga lá o que que você está vendo aí como petiscos para essa próxima nova temporada. Então, a gente tem a primeira temporada do Pluribus, Uhum. a série, nova série aí, né, do cara lá do Breaking Bad, Sim, famosa. famosa aí, e do o Better Call Saul também, né? Uhum. E tá causando muita polêmica aí, ainda não assisti todos os episódios, mas vamos lá. A quinta temporada do Stranger Things, né, que a segunda parte vai sair agora no Natal. Tô começando a Tan, tan, assistir já. tan. E tem uns filminhos aí, o Natal Surreal, meu filme de Natal que eu escolhi pra assistir é esse. É um filme Boa, com a Michelle Pfeiffer. o pessoal falou bem. É, tem Depois da Caçada, que é um filme com a Julia Roberts também, que tá na Prime Video, que eu quero assistir. Eden também tá lá na Uhum, Prime Video. É um uhum. filme que eu gostei da premissa. Código Preto também tá lá, preciso assistir. E sigo apanhando no Black Myth Wukong. O jogo tá brabo, tá difícil pra caramba. Tô testando minhas Cara, habilidades, mas vamos lá. O jogo é bonitão, então vale a pra pena. você falar que tá difícil, eu tenho até medo. E tô tentando terminar o Indiana Jones, né? Que é uma das raras exceções aí de jogos AAA que são excelentes, super recomendado. Então tô tentando terminar. Tô no finalzinho, é porque eu tô focando no Black Myth Wukong. E você, Jeff, os seus petiscos? Mas algumas coisas a gente insiste, como o Paradise, que todo mundo fala, e falei, não, tá, vamos lá. O Filho de Mil Homens, que é um filme, digamos, um pouco
triste, né? Mas eu acho que vale a pena. O Tudo é Rio, né? Da Carla Mandeira. O Entre Nós, uma dose extra de amor, que é um filme, digamos, romântico um pouco diferente, né? O pessoal tá falando bastante, né? A Noite Sempre Chega, que é um da Netflix que eu quero terminar. O Morrendo por Ah, Sexo, que todo mundo fala que, cara, é deprê, mas não é. Então, vamos e ver. aí? Né? O Fleabag, que falta poucos episódios, que são só 2 temporadas, e a Bailarina só de raiva. E tem um plus, que é é um filme que eu vi e esqueci de relatar. Eita! Pois é, que é um filme muito bonito, que é o Sonhos de um Trem, né? Ah, Que tá no Netflix, cara, muito bom. Então ficou devendo. Eu sabia que eu tava esquecendo alguma coisa. Ups. tranquilo. E Fica eu pra acho que próxima. é isso então. Então, Marco, terminamos essa temporada aí, né, cara? Tudo Terminando esse bem. episódio. Rapaz, que ano, hein? Mas eu acho que deu muita diversão aí, né? A gente tem Isso que aí. agradecer aí a todo mundo que colaborou, né? Seja por mensagem, seja, né, por toque ao vivo, né? Que conhece a gente e tudo, né? Fala assim, ó, tem que fazer tal coisa e tal, né? Então a gente agradece a todos esses corajosos e Isso fiéis. aí, fiéis E ouvintes. exatamente, os poucos, Pouquíssimos, mas mas fiéis. exatamente, né? E eu acho que é isso então. Isso aí, Tiago. Então, Valeu. Obrigadão aí. muito Até a próxima. obrigado. Até o ano que vem. Até o ano que Um dia a vem. gente Esse volta. Depois do carnaval. e- porque é quando começa o ano, todo mundo sabe, Exatamente, né? exatamente. Beleza? Então Então falou. valeu, Michael. Até Falou. mais. Até mais.